Hoje, na nossa aula de História, página 59, nós vamos falar sobre escolas pelo Brasil. Nós vamos continuar estudando sobre escolas, só que hoje a gente vai falar de escolas pelo Brasil. Você viu que, embora as escolas pelo mundo mantenham alguns aspectos comuns entre si, elas também apresentam muitas diferenças. Vamos ver agora como são algumas escolas pelo Brasil. Aí aqui nós temos algumas fotografias de escolas pelo Brasil. Eu tenho aqui, olha, uma escola lá do Mato Grosso, tá? É uma escola ribeirinha. Eu tenho aqui, ó, uma escola indígena. Essa daqui, ó, é uma escola da rede salesiana, que nem a nossa, só que lá na cidade de Brasília, nossa escola é salesiana, né? Eu tenho aqui, olha, uma escola em São Paulo. Essa aqui é uma escola rural do Ceará. Essa aqui, ó, é uma escola da comunidade Calunga de Vão de Almas, Cavalcante, lá em Goiás. Aqui é uma escola particular de São Paulo. Olha, essa daqui é de São Paulo também. Olha, presta atenção, essa aqui também é de São Paulo. Mas essa daqui, eu acho que ela deve ser de um interior, né? Uma escola rural. E aqui uma escola particular. Ou não, né? Vai ver uma área de horta. Que nem essa aqui, ó. Essa aqui é uma escola rural do Ceará. E essa aqui é uma escola estadual de Minas Gerais. Vamos adiante. Agora que você já viu como são algumas escolas pelo mundo e pelo Brasil, o que você vai fazer? Aqui pede que você faça num papel em branco. Só que a gente já até fez, né, essa atividade de desenhar a escola. Mas aí você não precisa fazer não, tá bom? Porque na aula anterior você fez um desenho bem bonito da sua escola, né? E aqui, olha, escolas do passado. Assim como as pessoas, as escolas também têm uma história e uma identidade que são só delas. Gente, olha que bacana! Presta atenção. A gente viu na nossa aula de geografia sobre paisagens modificadas. Olha um exemplo aqui, ó. Fotografia do Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, fundada em 1897, lá em Campinas, em São Paulo. E olha a fotografia do mesmo colégio em 2015. Olha. Essa aqui é de quando foi fundada e essa aqui de 2015. Nós estamos em que ano? 2020. Então aqui já deve ter acontecido mais alguma modificaçãozinha, né? Talvez mudaram a cor, a pintura, alguma coisa. Mas percebam, olha a diferença. Aqui ainda tinham mais árvores, aqui nem árvore tem mais, né? As fotografias, elas são da mesma escola, só que em épocas diferentes. A primeira em 1897 e a segunda em 2015. Esse é um exemplo de escola que foi fundada há muito tempo e ainda continua funcionando no mesmo lugar, porém de maneira diferente de como funcionava no passado. Olha aqui, na página 61. A turma de meninas, nessa época aqui, olha, só estudavam meninas nessa escola. E aqui embaixo, olha, uma turma de meninos, viu? As meninas, elas não estudavam na mesma escola que os meninos, né? Eram escolas diferentes, né? Antigamente era comum as escolas possuírem turmas somente para meninas ou somente para meninos. Os conteúdos ensinados para as meninas e os meninos também eram diferentes, e poucas meninas conseguiam avançar nos estudos.
Hoje, graças aos direitos estabelecidos pela nossa Constituição, na maioria das escolas, turmas são mistas. Mistas quer dizer, estudam meninos e meninas todos juntos. Nelas, meninos e meninas convivem e aprendem os mesmos conteúdos. Porque antigamente, assim, nas escolas das meninas, elas estudavam na sala de aula, mas aí elas também tinham que aprender a costurar, a cozinhar, porque achavam que mulher, que menina, só podia aprender essas coisas. E hoje não, né? Os direitos são iguais, o ensino é igual, o que uma menina aprende, o menino também aprende, porque todos temos os mesmos direitos. Página 62. Você já percebeu que as escolas do Brasil e do mundo continuam tendo carteiras? O que é carteiras? Isso aqui, ó, que a gente senta, né? A mesa e a cadeira. A gente chama na escola de carteiras. Quadros, livros, canetas, lápis e outros objetos, como muitas escolas do passado. Mas o que mudou nas escolas de hoje? Observe e analise os objetos a seguir e depois associe e ligue os objetos do passado com os objetos do presente, conforme as funções. Por exemplo, aqui em cima eu tenho uma lousa. Essa lousa aqui, ó, era usada antigamente e aí a gente usava um giz para escrever nela. Hoje em dia, a lousa ainda existe lousa desse tipo, mas já estão mais modernas. Hoje as lousas são assim, ó, branca, e a gente não usa mais o giz para escrever, a gente usa pincel, né? Então, você vai ligar aqui o quadro negro para a lousa branca. Aí aqui as carteiras, olha como era antigamente, olha, de madeira, era tudo juntinho, né? Ficava grudada a mesa na cadeira. E hoje já tá mais moderna, né? Assim. E aí você vai ligar. Olha a televisão de antigamente, gente. Que diferentona, parecia uma caixa, né? E hoje já as TVs são bem fininhas, de plasma, né? Mais modernas. E as canetas, olha. Antes, para escrever, tinha que botar a caneta na tinta para poder escrever. E hoje já são mais, né? A tinta já vem lá dentro da caneta, tudo bonitinho. Tá bom? E aí eu tenho essa moça aqui, ó. O nome dela é Malala. Quem é Malala? Você já ouviu falar de Malala? O que você vai fazer? Você vai pedir para o seu responsável ler um pouquinho sobre a história da Malala, que é muito bacana. A história da Malala virou livro, tá bom? E aí vocês vão conversar sobre a Malala e a história dela, tá bom? Aí, ó, depois que vocês conversarem, que o seu pai, a sua mãe, o seu responsável contar a história da Malala, você vai fazer o seguinte: você pode pesquisar na internet também um pouquinho mais sobre a história da Malala. E aqui embaixo pede para colocar num papel, fazer um desenho da história que você ouviu sobre a Malala e que você gostou, tá bom? Só que aí você pode fazer no caderno, tá legal? Então tem que ouvir um pouquinho da história da Malala, tá bom? E fazer um desenho bem bacana. E aqui na página 64, você vai escrever 3 palavras que representam o que você sente pela sua escola. Eita, que bacana! Você vai escrever o que você sente pela sua escola. 3 palavras, tá bom? E depois você vai desembaralhar aqui, ó, e descobrir quais são os materiais escolares que estão, o nome está embaralhado aí. E aqui embaixo você vai ligar as imagens das pessoas, dos profissionais que trabalham na escola para o nome, tá bom? E aqui você vai desenhar a sua escola, representando as 3 palavras que você usou, que você descreveu aqui, ó. Você não usou 3 palavrinhas?
do sentimento que você tem pela sua escola, aí você vai fazer aqui. E aí a gente tem a sugestão de leitura aqui, ó. Malala, a menina que queria ir para a escola. E escola com a sua, um passeio pelas escolas ao redor do mundo. São 2 sugestões de leitura, tá bom? Pode pesquisar na internet para ver se tem, porque às vezes tem, né, os livros para baixar e tal. A história da Malala é uma história muito linda. Vocês vão gostar muito, tá bom? Dessa moça aqui. Então, vamos lá. Conversem, tá bom? Pede pro papai e pra mamãe contar a história da Malala para vocês e façam um desenho bem bonito, representando uma parte da história da Malala que você gostou bastante, tá?